óbvio que nós estamos falando da maior economia americana, da maior economia do mundo, a economia americana, mas temos um mundo que vai ter que reagir, e alguns reagem de uma maneira ou de outra. Os mercados reagiram também, governos têm procurado o governo americano para negociar e saber até que ponto podem ir ou retroceder, mas a pergunta é, até onde dá para chegar com tudo isso que os americanos estão fazendo? Não dá para ignorar o tamanho deles, não dá para ignorar que tem um restante do mundo que também pensa e quer ter lucro numa história como essa. Na sua opinião, essa é a maior reviravolta do comércio global nos últimos tempos? Adalberto, não sei se é uma reviravolta, mas é uma inflexão, quer dizer, uma mudança de rumo, né? Porque uma das características marcantes, né, do período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e até o advento da grande recessão 2008, né, com o derretimento do tradicionalíssimo banco de investimentos Lehman Brothers e aquilo que os economistas chamam de grande recessão, o comércio internacional cresceu praticamente em proporção superior ao do PIB global, né? O que permitiu uma série de milagres econômicos durante esse período. O milagre econômico da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, da Coreia do Sul desde os anos 70, da China a partir de 1978, do Chile em alguma medida dos anos 70 para cá, da Espanha de 82 para cá, de Israel de 85 para cá. São todos exemplos de países que são de diferentes filiações civilizacionais, alguns são asiáticos, outros são europeus, o Chile é latino-americano, mas todos tiveram uma característica em comum. Cresceram tendo o comércio exterior, as exportações, como uma força motriz fundamental da sua expansão econômica. Aliás, é interessante, Adalberto, que é quase que possível a gente elencar duas colunas de países, né? Você tem esses países que cresceram, sobretudo, apostando no comércio exterior como sua principal alavanca, e aqueles outros que se concentraram muito nos seus mercados internos, utilizando políticas de substituição de importações, como é o caso da Argentina, do Brasil, da Turquia, em alguma medida o próprio bloco soviético era assim, ou seja, muito voltados para dentro e não tiveram uma expansão importante. Agora, as medidas do governo americano vão gerar um triplo efeito, né? Em primeiro lugar, vão chacoalhar as chamadas redes globais de valor, que já vinham sendo redefinidas desde a primeira presidência Trump, e também com a chegada de Xi Jinping ao poder na China na virada de 2012 e 2013, os chineses iniciaram uma metamorfose de uma economia que era muito voltada à conquista de mercados externos, que tinha no comércio exterior uma parcela fundamental do seu produto interno bruto, para uma economia que foi se tornando mais orientada para dentro. Para que você tenha uma ideia, Adalberto, em 2006, se você somasse tudo aquilo que a China exportava, tudo aquilo que a China importava, dava 67% do PIB chinês. Hoje, de tudo aquilo que a China exporta, somado a tudo aquilo que a China importa, dá 35% do PIB chinês. Então, houve uma conversão importante aqui. Sim. Agora, os Estados Unidos têm tido déficits comerciais desde os anos 70, né? Isso não os impediu de se tornarem, como você bem mencionou no início do programa, uma economia de 30 trilhões de dólares. A distância que a separa da segunda colocada pelo PIB nominal, que é os Estados Unidos, é o equivalente a você jogar mais um Japão e mais uma Alemanha. Estados Unidos hoje é igual à China, mais Alemanha, mais Japão, que são, respectivamente, a terceira e a quarta maiores economias do mundo pelo PIB nominal. Eu acho que num curto prazo, né, eu diria até que num médio prazo, muitas empresas americanas vão se machucar. Sabe por quê? Os Estados Unidos são o país que tem mais empresas multinacionais no mundo, né? Às vezes o comércio exterior como percentual do PIB não parece tão relevante nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, vamos pensar numa empresa americana que tem operações na Tailândia. Sim. Tá certo? Essa empresa americana que tem operações na Tailândia realiza produção na Tailândia e exporta para a Itália. Então, do ponto de vista contábil, as atividades são imputadas como se fossem exportações tailandesas e importações italianas. Mas se essa é uma atividade lucrativa, e ela tem sido lucrativa para as empresas americanas, essa é uma operação que vai pagar lucros e dividendos para acionistas majoritariamente nos Estados Unidos, que vão se concentrar em atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação, marketing, que são atividades de mais valor agregado. Esse é um pouco uma das razões pelas quais que você chegou
a esse número absolutamente impressionante, né, de que agora, mais especificamente no dia 31 de março, das 10 maiores empresas do mundo por market cap, 9 eram americanas. Quer dizer, a única que ainda não está, que está nesse grupo de elite que não é americana, é a Saudi Aramco, que é a estatal saudita de petróleo. Ou seja, os americanos se tornaram muito importantes numa economia absolutamente intensiva em tecnologia. Será que essas medidas do presidente Trump vão trazer empregos industriais de volta para os Estados Unidos? Eu acho que em alguma medida sim, né? A gente já viu o anúncio, né, de algumas empresas que decidiram aumentar a sua alocação de investimento direto nos Estados Unidos, mas também vão gerar 2 outros efeitos, que eu acho que não são necessariamente tão benéficos para os americanos. Em segundo lugar, como você fica sempre na expectativa de que possa haver uma trégua na guerra comercial, ou se, sei lá, daqui a 3 anos e meio você tem uma mudança de orientação na Casa Branca, uma vitória, por exemplo, de um candidato republicano que não concorda com tudo que o presidente Trump está fazendo, ou uma volta do Partido Democrata, então qualquer investimento que se faça agora é passível, né, de passar por uma depreciação acelerada muito significativa. Como você quer evitar isso, o que o investidor faz? Ele deixa o freio de mão puxado, ele subinveste, ele direciona menos capital para uma atividade do que ele estava pensando. E o outro efeito é o seguinte: hoje, poderosos do jeito que os Estados Unidos são, eles são 25% da economia global. 3/4 da economia global estão nos outros 192 países do mundo. E como efeito disso, o que eu tenho percebido nessas últimas semanas é aquilo que eu tenho chamado de romance entre os bicudos, né? Você sabe que na sabedoria popular, sim, de vez em quando a gente diz que 2 bicudos não se beijam, né? É curioso, a Europa e a China, que estavam indo em direções assim, completamente opostas, voltaram a conversar, né? Os japoneses, coreanos e chineses, né, que têm rivalidades históricas, voltaram a conversar. Você generosamente mencionou na apresentação de que eu fui um dos negociadores do acordo do Mercosul-União Europeia. A nossa expectativa, né, quando o acordo foi concluído, na nossa gestão, em junho de 2019, é que ele passaria por uma apreciação legislativa rápida no Parlamento Europeu. Sim. Não aconteceu por uma série de razões. Os argentinos elegeram o Alberto Fernandes, que era super protecionista, isso ajudou a atrapalhar. Você tem aquela crítica, né, à política ambiental brasileira, não é isso? Aqueles incêndios florestais. Cansativa até. Assim, com objetivos absolutamente escusos nas suas críticas, né? Claro. Enfim, protecionistas se disfarçando de ambientalmente amistosos. Quer dizer, você teve esses problemas como um todo. Ora, foi o presidente Trump ser eleito no final de 2025, que rapidamente os europeus abriram a gaveta, tiraram o acordo e falaram assim, olha, vamos prosseguir com o rito de aprovação, porque eles também vão precisar de mais mercados, como nós, aliás, no Brasil, precisamos de mais mercados.